Olá, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou líder responsável pelo Bra Software Academy. Eu quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos, desejando sempre que todos estejam bem, com saúde, com segurança, em dias difíceis, né, pessoal? É o mais importante. Eu aproveito aqui, eu sei que muitos já conhecem, mas principalmente para quem está chegando agora, acompanhando a nossa live, as nossas lives agora em primeira mão, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Nós deixamos aqui o QR Code e também o link de acesso para poder facilitar o acesso aos nossos canais. Temos divulgados muito conteúdo em relação aos nossos principais parceiros, como a Bra Software tem se posicionado nesse momento de transformação digital, como a tecnologia pode alinhar alguma necessidade de negócio. Então, fica aqui, pessoal, o convite para que vocês nos sigam. A gente sempre usa, né, os nossos canais para também, de uma forma, poder estar mais perto de vocês. Lembrando também, pessoal, que essa live ela está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro. E uma outra dica importante, utilizem o chat para poder interagir com a gente. A ideia é que a gente abra esse canal para que vocês tirem as dúvidas, né? A ideia é sempre ouvir de vocês para que a gente sempre acerte, evolua em nossas lives. Então, fica à disposição desde já o nosso chat para que vocês tirem as dúvidas, que no final eu volto aqui para poder compartilhar as dúvidas ao vivo com vocês, tá bom? Bom, pessoal, temos passado um momento de transformação, como eu comentei, de transformação digital. Então, os nossos parceiros têm trazido muitas novidades. E hoje a gente traz aqui, mais uma vez, a Érica Dalbello, nossa especialista, líder especialista dentro da Bra Software, das soluções de Adobe. Então, Érica, bom dia, super bem-vinda mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O que você trouxe hoje sobre a Creative Cloud, parece que tem algumas novidades. Passo aqui a palavra para você, Érica, excelente evento, excelente palestra, e me chama no final aqui para a gente dividir as dúvidas do pessoal. Obrigado, Érica, bem-vinda. Perfeito, obrigada, Fabi. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é sempre um prazer, é sempre uma honra poder falar de Adobe com vocês, poder trazer informação, né? Realmente, como o Fabi comentou, a pandemia trouxe muitos desafios, né? E a gente vê os fabricantes, os principais parceiros aqui da Bra Software, trazendo, né, oportunidades, trazendo soluções para otimizar ainda mais o fluxo de trabalho, né, dos profissionais. E claro que com o Adobe não seria diferente, tá? Meu nome é Érica Dalbello, para mim é um prazer falar de Adobe principalmente e de Lightroom de fotografia, porque eu sou fotógrafa, né? Eu tenho até formação em fotografia também. Então, para mim, eu venho da área de publicidade, passei pela fotografia, passei pela pós-produção, e hoje, aqui dentro da Bra Software, eu auxilio, né, nosso time tanto na parte de Document Cloud, que é a Acrobat Sign, e também na parte de Creative Cloud, né, que são as soluções criativas. Bom, e o que a gente vai falar hoje, né? Hoje eu trouxe três tópicos, né, tópicos principais. Como a gente está falando de fotografia, né, eu não queria falar só de Adobe Stock, então a gente vai falar um pouquinho do Lightroom, né? O Lightroom que ainda existe algumas dúvidas, né? A gente recebe com frequência perguntas sobre, mas eu estou acostumado com Photoshop, eu vou usar o Lightroom, eu vi que tem dois Lightrooms, qual que é a diferença dos dois? Vou falar um pouquinho do Adobe Stock, que é o banco de ativos da Adobe, e por final, vou falar dessa novidade, que é algo sensacional, é uma oportunidade incrível, que é a Creative Cloud Pro, né? E a Adobe não poderia fazer menos do que para todos os VIPs que são teams, né, que são de equipes, existe uma promoção bem interessante para você poder utilizar esse recurso, que eu já vou detalhar um pouquinho mais na sequência, tá? Bom, a Creative Cloud, para quem não conhece, mas acredito que todos conheçam, né, justamente esse ecossistema de soluções para poder desenvolver e expressar a criatividade, né? Então, antigamente a gente até falava que era uma quantidade de soluções, né, uma gama de soluções
focadas no público criativo, mas é muito mais, né? A gente tem soluções para falar de diversos assuntos, né? Até, por exemplo, UX, a gente tem parte de vídeo, parte de animação. Então, esse ecossistema possibilita que qualquer usuário, né, qualquer profissional, seja ele da fotografia, seja ele da criação vetorial, seja ele do 3D, ele possa expandir também os seus horizontes. Isso é muito bacana, né? Então, por exemplo, a gente vê com frequência, né, designers que estão acostumados ali com Illustrator, com Photoshop, que usam na grande parte esses dois aplicativos, mas que porventura podem precisar criar um mockup 3D, né? E daí a Creative Cloud tem ali uma solução que é o Dimension para isso, né? Aqui até eu coloquei algumas das principais soluções, né? A Adobe em 2020 renovou toda a sua identidade, pensando também na questão multiplataforma, né? Que nós temos hoje diversos aplicativos, diversas soluções que são multiplataforma. Mas hoje eu não vou falar muito das outras soluções, né? Hoje eu quero falar realmente do Lightroom e do Adobe Stock, né? Então, a gente tem um portal que é a Creative Cloud Web Center. No nosso YouTube também, depois você encontra, né, outras soluções, outras lives falando sobre Adobe. Tem bastante conteúdo, bastante interessante, se você quiser abordar o restante do assunto. Bom, mas afinal, o que é esse Lightroom Classic, né? A gente tem dois Lightrooms, então eu vou começar aqui, vou falar um pouquinho mais do Classic hoje. Se você utilizar o Classic, você vai utilizar o outro Lightroom tranquilamente, eu já vou mostrar a diferença entre eles. O Lightroom, uma curiosidade, ele faz aniversário no mesmo dia do Photoshop, né, 19 de fevereiro. Ele foi lançado em 2007, né, então ele já completou mais de uma década, e foi realmente em 2007 o ano que eu comecei a trabalhar com pós-produção, né, e eu lembro do lançamento do Lightroom, eu vi esse momento, né, eu estava começando ali com Photoshop, mas já vi paralelamente também o Lightroom, e comecei a utilizar ainda na versão 2, né, então já tem um tempinho que eu uso esse aplicativo. E ele foi desenvolvido justamente para otimizar o fluxo, né, de quem trabalha com imagens, né, porque a gente vê no mundo digital, né, uma quantidade de imagens geradas que é bastante grande, né, então, não que vou clicar à toa, não é isso, né, então, por exemplo, o digital me trouxe a facilidade de poder testar, né, de poder verificar com mais clareza. Então, se eu estou fotografando um produto, eu consigo justamente, de repente, fazer um stack, né, quando eu preciso do foco, né, bem organizado, e eu preciso tirar essas fotos e eu preciso poder comparar, eu preciso poder analisar essas imagens, ver qual que eu vou utilizar, qual que não, né? Ou mesmo para quem é fotógrafo de eventos, muitas vezes na entrada da noiva, você vai ter um número de cliques maior para garantir realmente fotos incríveis, garantir que ela não vai piscar, né, na fotografia. Então, é uma facilidade, só que com esse grande número de ativos e às vezes de muitos clientes, né, de muitos trabalhos, eu preciso ter uma forma de gerenciar, de organizar tudo isso, né, e também processar, né. Então aqui eu coloquei, né, justamente que o Lightroom ele veio para suprir, né, 3 importantes tarefas de um fotógrafo depois da captura. O primeiro deles, como eu comentei, é o gerenciamento, né. Então, se você tem ali uma grande quantidade de fotos, você precisa organizar, né. Então, estou fotografando um produto, tenho aqui 200 cliques. Eu preciso organizar, né, qual que é a luz X, a luz Y, qual que é o produto X, qual que é o produto Y, qual que é o melhor, qual que eu vou tratar no Photoshop, qual que eu não preciso ir para o Photoshop, qual que eu vou deletar no final, né? Então eu tenho que gerenciar isso e filtrar também, né? E selecionar. Então imagina um fotógrafo de casamento que muitas vezes unindo ali as fotografias de 2, 3, 4 fotógrafos tem ali um total de 3.000 imagens, né? Então como que eu vou organizar isso? Né? O que é making off da noiva, making off do noivo, entrada dos padrinhos, entrada da noiva, entrada do noivo, beijo, ali, troca de aliança, enfim. Então você precisa organizar tudo isso para na hora de entregar, você não vai entregar 3.000 arquivos ali para o casal, você vai entregar o melhor de cada cena, de cada momento, né? Você vai contar uma história. Então esse gerenciamento é fundamental e ele vem sendo aprimorado, né, a cada ano, a cada ano não, menos até, né? A facilidade da nuvem traz esse gerenciamento muito prático. Depois, a gente precisa aprimorar, né? Ou seja, as fotografias, a câmera,
ela ainda não captura, né, a mesma quantidade de informações que os nossos olhos veem, né? Eu não me recordo qual é a porcentagem de dados, mas existe uma porcentagem, né? Então, que a câmera realmente captura uma porcentagem ínfima do que a gente enxerga. Então, muitas vezes, eu preciso de técnicas para trazer um pouco além dessa imagem, né? Seja um contraste, seja uma questão de cores, seja valorizar um ponto específico, corrigir algo que porventura não deu certo na captura, né? Então esse aprimoramento, o aprimoramento que a gente tem dentro do Lightroom, ele é muito ágil, ele é muito prático, ele me possibilita tratar fotografias, né, que estejam na mesma condição de luz de uma só vez, né? Fazer um tratamento muito ágil, né, muito prático. E isso é muito interessante. E a terceira tarefa é o compartilhamento, ou seja, tudo isso a gente vai fazer, mas eu não vou fazer para mim, né? Eu não vou fazer e vou guardar aqui. Eu preciso dar uma saída para isso. Seja essa saída um fotolivro diagramado, algo para impressão, ou mesmo para as mídias sociais, enfim, eu vou ter alguma saída para esses arquivos, né? Então, o Lightroom ele vai te ajudar em uma única ferramenta a cuidar disso tudo. E como que ele funciona, né? Porque muita gente, às vezes, está muito acostumado com o Photoshop, vai abrir o Lightroom e vai achar que já está abrindo somente o aplicativo, né? Ele é um pouquinho diferente, ele tem uma interface diferente do Photoshop. Ou seja, quando eu estou com o Lightroom aberto, né, eu já tenho um catálogo aberto, né? Então, o Lightroom tem sua organização através de catálogos, né? Então, o nome também não é à toa. Então, fazer uma analogia com o que a gente tinha antigamente, né? Que eram aquelas pastinhas, né, com os negativos, né? Então, você tem ali um índice com essas informações e, através daquele índice, você vai acessar qual que é a fotografia, né? Ou mesmo uma pastinha com a cópia contato, né? Então, tem a cópia contato com 5 fotos principais, e daí você vê o código, a data, através desse código você vai acessar ali o negativo que tem todas as fotos, né? E esses catálogos, eles possuem módulos que são divididos em painéis, né? Então a gente tem essa interface que é um pouquinho diferente. E quais são esses módulos, né? Então aqui a gente vai entender aquelas 3 tarefas. A gente tem um módulo para o gerenciamento, que é a biblioteca, um módulo para o aprimoramento, que é o módulo de revelação, né? Se alguém aqui já usa o Adobe Camera Raw, vai identificar que é o mesmo mecanismo do, perdão, do Adobe Camera Raw. E a gente tem alguns módulos que nos proporcionam dar saída para essas imagens. Então, você tem um módulo para diagramação de fotolivro, né? Então, isso é sensacional, isso é fantástico, porque eu me lembro, né, de muitos colegas que, de repente, fotógrafos iam fazer um curso de InDesign para aprender a diagramar um fotolivro, né? Não que seja ruim aprender o InDesign, não é isso. O InDesign é um aplicativo também sensacional. Só que o fotógrafo, ele precisa otimizar seu tempo, né? Então, por que ele vai aprender uma outra solução, que é bem completa, né? Só para fazer algo que o próprio Lightroom já faz, ele não precisa nem sair dali, né? Então, acaba sendo muito mais ágil. Claro que o InDesign possui recursos também um pouco mais avançados para diagramação, mas a gente está falando aqui de otimização de tempo, né? Então, o Lightroom já traz isso para a gente. Aí ele tem módulo só para impressão, então se de repente você precisa configurar ali diagramar algumas imagens que você vai imprimir numa folha A3. Perdão, já aviso que eu tô com a garganta um pouco falhando hoje. Então a gente tem um módulo também chamado de slideshow, ou seja, eu consigo pegar essas fotografias e gerar um vídeo, gerar um slideshow com música, né, passando essas imagens, né? Também é um recurso muito bacana. Eu conheço muitos fotógrafos que usam esse recurso, por exemplo, né, em casamentos. Então, de uma forma ágil, eles pegam as fotos da cerimônia e já na festa já passam no telão algumas fotos ali através desse recurso. E tem também o módulo de web que proporciona também criar, né, o seu próprio portfólio. Aí outra pergunta muito comum é Lightroom versus Photoshop, né? E na verdade não é versus, né? Eles se complementam, eles são ali
melhores amigos, né? Então aqui eu coloquei até um exemplo, eu gosto bastante de usar esse exemplo, essa foto já tem muitos anos, mas eu acho que ela combina muito bem com esse exemplo, tá? Eu tenho aqui uma foto original, e nessa foto original eu tenho aqui a necessidade de fazer um aprimoramento, né? Então que tipo de aprimoramento que eu fiz aqui? Eu fiz, aumentei contraste, aumentei as cores, né? Deixei aqui um pouquinho mais viva, né, a fotografia. Só um minuto, por gentileza. Perdão, garganta deu uma boa falhada aqui. Então, eu tenho aqui o antes e o depois, ou seja, no Lightroom, de uma forma muito prática, eu aumentei contraste, eu aumentei saturação, eu aprimorei a minha foto para trazer mais vida, trazer mais informação a ela, né? Eu também tenho uma opção de fazer um preto e branco, então eu consigo fazer essas alterações, né, de uma forma bastante ágil, porque o Lightroom trabalha como comandos, né? Então, aqui eu coloquei até um exemplo, mas é só uma imagem, ninguém precisa aprender programação nem nada. O Lightroom, por dentro dele, tem ali um comando dizendo, olha, mostre essa foto em preto e branco, tá? Então, isso que é bastante interessante, ou seja, ele não está agindo, né, modificando ali a foto original, igual a gente faz no Photoshop, por exemplo, se eu não converter, se eu não duplicar a camada, tá? Então, quando que a gente vai para o Photoshop? Eu vou para o Photoshop quando eu preciso fazer alguma coisa bem específica, né? Então, porventura, eu preciso recortar, né? Preciso fazer uma fusão, né? Juntar ali informações, trocar o céu, né? O Photoshop hoje tem um recurso incrível para alterar o céu. Preciso fazer algum desenho, inserir algum elemento. Então, toda essa parte de criação, né? A gente vai para o Photoshop. É o mesmo Liquify, né? O Liquify, famoso recurso, né, para a gente fazer aprimoramentos. Então, aqui eu coloquei uma outra situação. A foto original, a foto aprimorada no Lightroom, e daí essa foto foi escolhida para ser a capa de um fotolivro, né? Só que o fotolivro, ele era da horizontal um pouco panorâmico, era ali uma proporção quase que 1:2, né? Então era bem panorâmico esse fotolivro. Então essa foto, se eu fosse utilizar nessa capa, eu ia ter que cortar, né? Só que aí cortando, eu achei que perdeu um pouco a leitura, né? Eu não gostei da foto assim cortada. Eu achei que realmente esse espaço em cima, né, faz parte da composição. O olhar dela está um pouco direcionado para cima, então a foto meio que faz, né, esse movimento aqui. Então eu não gostei. Eu falei, não, cortar não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então o que que eu fiz? Eu mantive a foto original e eu levei ao Photoshop, né? Então, no Photoshop, o que que eu fiz? Eu recriei, eu aumentei aqui na proporção que eu precisava, né? Recriei essa área nova, né? Com Content Aware, que é um recurso incrível. Coloquei um texto aqui, brincando com modos de mesclagem, né? Para mesclar aqui com o fundo. E daí sim, eu consegui fazer a capa do fotolivro da maneira que eu imaginei com aquela foto, sem cortar, né? Sem perder a informação. E daí sim ficou muito mais interessante, tá? Eu tenho só mais um exemplo aqui. Essa foto original. Essa foto, a gente estava fazendo ensaio no estúdio e sorte que era durante o dia, né? Tinha uma porta ali. E a gente já tinha acabado o ensaio. Eu já tinha tirado o rádio flash ali da câmera, já estava desligando tudo. E daí, de repente, o noivo vai e dá esse abraço na noiva. E daí o instinto foi muito rápido, né? Peguei a câmera ali, mudei rapidamente a configuração e cliquei, né? De uma forma bem rápida para não perder esse momento. A gente até tentou refazer a foto depois, né? De uma forma mais posada, mas não ficou igual com a luz e tudo mais. Mas não ficou legal. Eu falei, nossa, mas ficou bacana, né? Só que ela ficou um pouco escura, não tá com iluminação. Realmente a única iluminação aqui é o que tá vindo da porta, né? Aí eu falei, nossa, mas essa foto tá legal, né? Ficou muito espontâneo, ficou muito interessante, quero utilizar. Só que aí a gente tem vários problemas. Iluminação tá ruim, apareceu uma parte aqui do haze, né, da iluminação. Eles saíram um pouco do fundo, então ficou essa coluna aqui, né, do fundo. Enfim, uma imagem com um monte de problemas, né? Quando a gente tem uma imagem muito escura, se eu tento clarear ela,
eu posso perder informação, eu posso gerar ruído. Então, o que eu fiz? Eu converti essa foto em preto e branco, né, para não ficar com muito ruído, não diferenciar, né, das outras com a iluminação correta. Aí no Lightroom eu consegui clarear alguns pontos. Então, por exemplo, com ajuste localizado, eu clareei só o rosto dele. Eu clareei aqui a parte do braço, né? Desenhei o volume. Então ficou mais interessante, né? Ficou melhor do que, né, a original. Não era o que eu queria, mas consegui utilizar a foto. E daí eu tinha o probleminha aqui, justamente da iluminação aparecendo da parede. Então o que eu fiz? Eu levei a foto para o Photoshop e no Photoshop eu removi essas informações e ainda mudei, né, a composição, deixei eles centralizados. Então dessa forma, ao invés, né, de cortar simplesmente daqui a aqui, ter uma foto quadrada, eu deixei uma foto na horizontal, que daí eles podiam, né, poderia ser revelada em outras dimensões, tem um espaço sobrando aqui mais interessante, né. Aqui coloquei um vídeo rapidinho, né, para mostrar para vocês como funciona o Content Aware. Então, nesse caso, essa foto, o chinelo dos pais não tinha nada a ver ali na cena, não combinou, não estava bonito, não tinha nada a ver. Então, eu falei, não, então no Photoshop eu vou remover, né? Então eu vou deletar aqui e deixar realmente só ali o sapatinho, né, da neném, que vai ficar muito mais interessante. Então o Content Aware é um recurso que vem sendo aprimorado, né, de uma maneira fantástica, né? Então o que a gente tinha 10 anos atrás, o que a gente tem hoje, realmente é muito mágico. Então como que é meu fluxo de trabalho? Eu crio o catálogo, né, para cada cliente, eu importo as fotos, insiro metadados, insiro minhas informações. Olha, essa foto aqui é da Érica Dalbello, né, insiro as informações. Então, por exemplo, quando eu fotografava para uma empresa de eventos, os metadados não era a Érica Dalbello, era o nome da empresa, né? Então você insere as informações que são relacionadas àquele trabalho. Faço classificação, filtro, né? Então escolho ali quais que eu vou trabalhar, faço o tratamento, né, de luzes, de cores, de contraste e vou para o Photoshop quando preciso, né, se necessário. E depois dou a saída de acordo com aquele material, tá? Aí outra questão importante. Lightroom Classic versus Lightroom, né? A Adobe mudou o nome do Lightroom que a gente já conhecia, colocou aqui o nome de Lightroom Classic e lançou esse novo Lightroom, né? E por que isso? Né? Por que esse novo aplicativo? Por que manteve o mesmo nome? Né? Realmente manter o mesmo nome, eu acho que foi ótimo, porque ele tem a mesma o mesmo objetivo, né? Ele tem as mesmas. Agora até fugiu a palavra, mas o objetivo dele é o mesmo. Ele tem os recursos de organização, né, similares, os recursos de aprimoramento são os mesmos. Tudo que você faz em um, você faz no outro, mas com um foco um pouco diferente. Tá? Então, o Lightroom Classic, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, ele é um aplicativo exclusivo desktop. Né? Ele tem esses módulos que eu comentei de saída, ele é organizado por catálogos, então isso facilita você ter, por exemplo, você tem um catálogo do cliente X, e esse catálogo, quando você termina o trabalho, você move para um HD de trabalhos concluídos, você não precisa mais acessar. Né? Então você acessa o catálogo que você precisa para aquele momento. Né? Por exemplo, as minhas fotos pessoais, né, de viagem, de família, do sítio, da praia, eu tenho um catálogo que eu crio anualmente, né, com essas fotos. Então, todo ano eu crio ali o EDB 2021, por exemplo, tá? E esse Lightroom, ele tem integração com o Adobe Stock para quem é contribuidor, né? Eu sou contribuidora do Adobe Stock, por exemplo, vendo minhas fotos lá. Ele tem uma infinidade de recursos bastante interessante, mas é no computador. E o novo Lightroom, né, que se chama apenas Lightroom, mas a gente pode falar aí que é o novo Lightroom. Ele vem com a premissa, era premissa a palavra que eu estava procurando, ele vem com a premissa de ser um aplicativo multiplataforma. Ou seja, quem que não tem um celular hoje, né? O número de pessoas com celulares no mundo cresceu, né, de uma forma muito grande, né? Praticamente quase todo mundo tem um celular no bolso, e quem tem um celular no bolso tem uma câmera também muito potente, né? Os celulares hoje vêm com câmeras incríveis, né? Então, se a gente for comparar, meu primeiro computador era infinitamente mais configuração inferior do que o celular que eu tenho hoje no bolso, né? E por ele ser multiplataforma, ou seja, o que isso significa? Que é o mesmo aplicativo
no seu celular, no seu tablet, no seu computador e até mesmo no seu navegador. A gente tem alguns recursos, né? Então, de repente, você está na casa de um parente, de um amigo, e você quer ver uma foto ali, vocês estão conversando, lembrei daquela viagem, né? Daquela foto. E, de repente, você está sem seu celular, enfim, acessa o navegador e você consegue ver ali as suas fotos, tá? Então, como ele é multiplataforma, as suas fotos estão na nuvem, né? E daí na nuvem você consegue, né, acessar de qualquer lugar. Ele é um único catálogo, ele não trabalha com catálogos igual no Lightroom Classic, né? Então, mas eu tenho os álbuns, eu tenho as coleções, então a organização também é bastante rica. E a gente tem o Adobe Sensei, né? Como as fotos estão na nuvem, a Adobe tem uma tecnologia de inteligência artificial que identifica o conteúdo e já mapeia, né? Ela não insere as hashtags, mas se você precisar buscar algum elemento, ele encontra, né? Então aqui esse videozinho já está mais antigo, a interface já tem algumas mudanças, mas busquei aqui por Sunset e ele encontrou todas as minhas fotos. Aqui no caso, eu uso o mobile mais para foto de celular mesmo. E ele encontrou as fotos de pôr do sol, depois eu digitei praia, e ele trouxe as fotos de pôr do sol na praia, né? Então, realmente, eu consigo encontrar aqui bastante informação, bastante interessante, tá? Agora, falar de Adobe Stock, né? Falar um pouquinho de Adobe Stock para entrar nessa novidade. Antes disso, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do Lightroom. Já vou falar aqui do estoque, mas deixa eu só mostrar rapidamente a interface do Lightroom Classic, né? Então aqui eu tenho um catálogo, já estou com o catálogo aberto, deixa eu mudar a tela dele aqui para a gente ter um melhor aproveitamento, tela cheia, legal. Então eu tenho um catálogo aqui que tem 134 fotos, né? Tem bastante conteúdo, e ele está organizado aqui em coleções, né? Então eu tenho algumas coleções com algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma coleção com fotos que eu fiz aqui de Santos, né? Então, tem uma coleção só com as fotos de Santos. Tenho uma coleção com algumas panorâmicas. Tenho aqui uma coleção com fotos para HDR, fotos de Buenos Aires, fotos da Boa Vista, né, o bairro que é o bairro da Casinha, da Boa Vista, o bairro onde eu nasci. Então, eu consigo organizar de uma forma muito prática, né, minhas fotografias. Aí eu tenho uma coleção aqui de escolhidas, ela tem até um rótulo vermelho para destacar, para ser mais prático. Então, aqui eu separei algumas fotos, vou utilizar essa primeira, e essa primeira, deixa eu ver ela aqui em tela um pouquinho maior, né? É uma foto que, originalmente, ela está um pouquinho lavada, né? Ela é uma foto de câmera compacta, era uma câmerazinha da Canon de 5 megapixels, 7 megapixels, se eu não me engano, e ficou uma foto um pouco lavada, e ela merece um pouco mais de atenção, né? Então eu tenho, né, aqui um módulo de revelação que eu comentei com vocês, que é onde eu posso fazer esses ajustes, né? Eu vou minimizar essa abinha, então eu consigo aqui trabalhar da maneira que fique mais confortável para mim. Aqui eu tenho aqueles painéis que eu comentei, né? Então eu tenho aqui alguns painéis com diversas informações que eu posso aprimorar. E aqui eu tenho essa abinha básico, onde eu tenho os principais ajustes, né? Então o que eu estou vendo nessa foto? Ela está lavada, ela precisa de contraste. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho também essa barrinha, para a gente ter um melhor aproveitamento da tela. Legal. Então eu quero aumentar o contraste. Eu simplesmente clico aqui e vou aumentando para trazer essa informação, né? Então, olha só, aqui eu trouxe um pouco mais de contraste para a minha foto, né? Então, eu consigo aqui medir o quanto que eu quero, né, fazer de ajuste na fotografia. O que é interessante? Esses ajustes, eles são não destrutivos, ou seja, se eu voltar aqui para a biblioteca, se eu clicar aqui em todas as fotos, se eu fechar o Lightroom, abrir o Lightroom novamente daqui 2 anos, e eu voltar nessa foto e voltar aqui na revelação, essa foto ela ainda vai estar com esse ajuste, e se eu achar que não, acho que naquela vez eu exagerei muito no contraste, eu vou diminuir um pouco. Eu consigo voltar essa edição. Então é um ganho muito grande, né? Você não perde ali o seu arquivo original, tá? Então aqui eu vou aumentar um pouquinho também a temperatura, deixar um pouquinho mais quente. Tem aqui o claridade, que é um contraste que realça as texturas. Vou aumentar um pouquinho também. E daí, quando eu vejo o antes e depois, eu já valorizei um pouco a minha foto, né? Eu já trouxe um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informação. Então, a foto acaba ficando um pouco mais interessante, tá?
Deixa eu voltar aqui na minha biblioteca, né, e na minha coleção de fotos escolhidas. Aqui na segunda foto, eu tenho algo parecido, né? A foto original está aqui um pouquinho lavada, né? Quero aumentar um pouquinho. Ah, desculpa, não tá. Deixa eu redefinir ela aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui no 0. Joia, agora sim. Ela está aqui na original, né? E eu quero fazer alguns ajustes nessa foto para trazer um pouco mais de informação para ela, né? Então eu consigo também fazer aqui a mesma coisa. Posso aumentar um pouquinho o contraste, mas aqui se eu aumento o contraste, eu percebo que, por exemplo, a parte aqui da estrada ficou boa, né? Ficou interessante, mas ali na árvore ficou um pouco escura. Então eu posso trabalhar esse contraste de forma separada. Vou só aumentar um pouquinho aqui os brancos, trazer um pouquinho aqui os pontos pretos, vou melhorar um pouquinho aqui a temperatura. Aqui no céu, eu estou vendo que tem um azulzinho, tem ali umas nuvens, vou trazer um pouquinho também, então eu trago ali um pouco de informação, e tenho aqui essas áreas de sombra que eu posso clarear também, né? Então eu acabo trazendo ali um pouco mais de informação, um pouco mais de vida, né, para a fotografia. Deixa eu passar aqui agora para essa foto, e essa foto eu também gosto bastante. Deixa eu ver, ela está no original aqui, só ver o antes e depois, ok, está no original. Então essa foto tem uma situação parecida, né? Eu tenho aqui áreas de sombra, tenho aqui áreas de luz, então se eu escurecer um pouco a foto, eu vejo que, olha, tem um céu bacana aqui escondido, né? E se eu clareio a foto, eu também vejo que eu tenho informação que eu posso trazer aqui embaixo. Então, só que ao invés de fazer isso na exposição, que trabalha no geral, eu vou fazer aqui nas altas luzes, nas sombras, vou trazer um pouquinho, acho que dá para reduzir ainda um pouquinho mais aqui a exposição. E daí eu posso fazer ajustes localizados, isso é muito legal, né? Porque eu posso clarear um ponto e escurecer outro, né? Então eu posso pegar aqui meu filtro radial, vou colocar aqui exposição positiva, e vou clarear só um trechinho. Então, por exemplo, vou clarear só essa parte da imagem, vou deixar aqui bem sutil, né? Então, olha só, quando eu vejo o antes e depois desse filtro, né? Desse filtro radial, ou seja, estou clareando um ponto específico. O céu aqui eu acho que eu posso trazer um pouco mais escuro. Então, a gente tem aqui um gradiente, né? Esse gradiente eu vou trazer ele mais escuro e vou desenhar ele aqui de cima para baixo, né? Ficou muito escuro, não tem problema, eu volto, né? Posso trazer um pouco menos. Daí a gente vê o antes e depois, e eu trouxe ali um pouco mais de informação. Aí posso. E toda essa edição, tudo que a gente faz, né, nesse tratamento é não linear, ou seja, comecei pelo filtro, agora eu posso continuar de novo aqui pela aba básico, para trazer um pouquinho aqui de contraste, né? Para trazer um pouquinho mais de cor, então aumento aqui um pouco a saturação, e daí a gente vai vendo antes e depois e vai realmente trazendo um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informação, né? Tem o pincelzinho que também dá para fazer aqui alguns ajustes, né? De uma forma mais localizada ainda, ou seja, eu quero pintar só essa parte aqui do barco, né? Quero pintar só esse ponto, né? Ou seja, eu vou trazendo a informação exatamente aonde eu quero, né? Eu vou direcionando o Lightroom aonde que eu quero essa informação, e não só a luminosidade, né? Eu posso aplicar os outros efeitos também, né? Então, quando a gente vê aqui o antes e depois do pincel, eu trouxe um pouco mais de detalhe. Quando eu vejo o antes e depois geral, né? Eu valorizei bem mais, né, a fotografia, tá? Deixa eu seguir aqui, para a gente ver uma quantidade maior de fotos. Essa foto aqui também, lá de Buenos Aires, ela é uma foto que eu estou num ângulo um pouco mais baixo, quero ver aqui a informação da foto. Quando eu viajo, eu gosto de levar uma câmera simples, uma lente versátil, então eu levei aqui uma 1855 para não ficar carregando muita coisa, deixar na, na, na mochila mesmo, não precisar levar bolsa de câmera nem nada, né? Então, aqui nessa foto, o que eu estou vendo? Ela é uma foto de baixo, e eu particularmente gosto muito de imagens mais simétricas, né? Gosto de tudo bem retinho, bem direitinho, gosto bastante de simetria, gosto desse tipo de ajuste. Então, nessa foto, o que eu percebo? Bom, eu gostaria de deixar essas linhas, né, mais retinhas. Para isso, a gente tem uma abinha aqui chamada correções da lente, aonde eu ativo as correções de perfil,
né? Então, ele vai enxergar qual é a lente que eu utilizei e vai fazer a correção de acordo com essa lente. E eu tenho também aqui embaixo esse recurso chamado transformação, aonde eu consigo fazer esses ajustes, né? Sejam eles mínimos ou não. Então, por exemplo, se eu precisar fazer algum ajuste aqui vertical, ou se eu precisar fazer algum ajuste aqui horizontal, né, eu consigo fazer esse tipo de aprimoramento. Claro que para otimizar a nossa vida, além dos ajustes manuais, a gente tem alguns ajustes automáticos aqui em cima. Então, eu tenho aqui o automático, tenho aqui o vertical, tenho aqui o nível, tenho aqui o pleno, né? Enfim, eu tenho vários ajustes que eu vou testando, ou tem até o guiado. Então, no guiado eu posso dizer, olha, eu quero que essa linha aqui fique retinha e quero que essa linha aqui também fique, né, 90 graus. E ele ajusta para mim de acordo com aquela imagem, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Aí tem os outros ajustes que eu posso fazer, então, de repente, eu quero trabalhar aqui nos realces para trazer um pouco mais de informação. Quero trazer um pouco mais aqui as sombras também. Desculpa, minha cachorra está fazendo um pouco de barulho aqui. Tenho aqui a claridade para trazer um pouco mais de detalhe, né? Tenho aqui para trazer um pouco mais de contraste. Então, quando a gente vê aqui o antes e depois, né, eu consigo valorizar aqui alguns pontos. Ah, mas Erika, e essa parte branca, né? Ficou feio, não tá legal. Antes disso, deixa eu só remover aqui o desvio cromático, ok? E se eu precisar corrigir, né, essa parte, eu posso rapidamente levar essa imagem ao Photoshop. Então, eu posso falar, olha, edita para mim agora essa versão tratada, né, aqui no Lightroom, no Photoshop, né? Então, agora, com essa integração, ela é muito fluida, né? Eu consigo rapidamente abrir essa imagem num outro aplicativo, né? Então, ele vai carregar aqui para mim. E depois que eu salvar, ele já traz, né, automaticamente, tá? Perdão, deixa eu só... Perdão. Então, enquanto o Photoshop abrir aqui, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover esses detalhes, né? Então, como que a gente faz isso? Eu tenho aqui uma ferramenta de seleção, então eu vou selecionar quais são as áreas que eu quero corrigir, né? Que no caso é essa, e venho para um recurso chamado, aqui em Edit, Content Aware Fill, né? E esse Content Aware Fill é um recurso que foi aprimorado de uma forma bastante interessante, né, nas últimas versões. O que ele faz? Ele vai analisar o restante da minha fotografia e vai corrigir, vai preencher, né? E olha que bacana, ele já criou automaticamente aqui uma máscara, porque ele reconheceu que essa seria a área utilizada, né? Então, eu poderia falar, olha, Photoshop, usa de referência, né, exatamente essa parte vermelha. Não usa aqui a janela, né, não usa essa parte aqui, né, se pegar um pouquinho aqui da ponta também, não precisa usar, usa só aqui. Ah, mas, Erika, eu acho que essa janela aqui não está combinando, a gente podia remover ela também. Então, eu posso remover essa janela também. Então, eu vou selecionar aqui a janela, vou selecionar essa outra manchinha aqui que não está combinando, né? E daí, com isso, aqui ele só pegou um pouco mais de referência, mas eu posso deixar a referência também aqui customizada. E daí ele vai corrigindo, né, esses espaços. Opa, cliquei sem querer aqui. E daí ele vai corrigindo esses espaços. Quando eu vejo que está ok, legal, acho que a parede agora está boa, eu simplesmente clico no ok e ele vai gerar uma nova camada com essa informação, tá? E essa parte das árvores, poderia fazer também? Posso fazer também. Deixa eu só ele gerar aqui, como eu estou transmitindo a tela, minha placa de vídeo está a 1000 aqui. Deixa eu mesclar aqui as duas informações. Vou selecionar aqui essa outra área também e vou fazer o mesmo processo, né? Então, vou aqui em Edit, Content Aware Fill, tá? E ele vai buscar aqui informações para gerar esse outro recurso. Perfeito. Eu vou fazer aqui rapidamente, não vou corrigir mais nada, só para a gente partir para a sequência, tá? Vou mesclar aqui os dois, né? Vou fletar aqui a imagem. E olha só que bacana, no momento que eu salvo, né, que eu aperto aqui o Ctrl S para salvar,
eu posso simplesmente fechar aqui o meu Photoshop, né? Posso fechar o arquivo, e quando eu volto aqui no Lightroom, o que ele fez? Ele já salvou esse arquivo junto com o original. Então aqui eu tenho o arquivo em RAW original, e aqui eu tenho o arquivo novo, agora em TIFF, né? Porque é um arquivo bitmap, é um arquivo, né, imagem, né? O RAW também é, mas aqui ele já é um arquivo num outro formato já editado, né? Já modificado. Então eu tenho aqui as duas opções agora, né? E no meu arquivo RAW, eu posso a qualquer momento voltar na versão original, né? Então, se de repente eu falar, não, acho que a edição não ficou legal, eu venho aqui em redefinir e volto ao arquivo como ele era antes, né? De uma forma bastante interessante. Bom, agora sim, falar um pouquinho do estoque, né? O que é o Adobe Stock? O que é esse carinha, né, que a gente estava falando antes e que ele auxilia tanto aqui. Deixa eu só minimizar aqui o meu Lightroom. Ok. Deixa eu passar aqui. O que é o Adobe Stock? Né? A Adobe ela vem agregando, né, informações, recursos, para que justamente esse profissional que trabalha com todas essas soluções tenha tudo de uma maneira mais prática, tenha tudo de uma maneira mais ágil, né? E o profissional criativo, principalmente os designers, até mesmo fotógrafos, usam com muita frequência, né, imagens de outras pessoas, né, de banco de ativos. Então, a Adobe, há alguns anos, adquiriu a Fotolia, né, que já era um banco de imagens com bastante qualidade, com uma quantidade bastante vasta de recursos, e renomeou a Fotolia, né, para Adobe Stock. Então, o Adobe Stock é um banco de ativos, né? A gente não fala mais banco de imagens, porque ele tem muito mais do que apenas fotografias, né? Eu tenho fotos, vetores, ilustrações, ativos 3D, tem vídeo. Em 2020 foi inserido áudios, e tem um recurso também que é fantástico, que são os modelos, né? O que são modelos? São arquivos já prontos de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, de Premiere, para você otimizar a sua criação, né? Então, isso é um grande diferencial do Adobe Stock. Bom, e por que eu estou falando de estoque? Né? Vocês já conhecem a Creative Cloud, né? E o usuário, né, a empresa pode adquirir ou a Creative Cloud, ou o Adobe Stock, ou os dois, né? Você pode adquirir, né? São dois produtos diferentes. A Adobe lançou agora um produto que é a Creative Cloud Pro. O que é a Creative Cloud Pro? É a Creative Cloud mais Adobe Stock, já com o Adobe Stock inserido, e o que é melhor, com downloads ilimitados. Né? Ou seja, a gente tinha ali alguns outros modelos de licenciamento, que eu já vou falar para vocês, mas agora a gente tem esse novo licenciamento. Tá? Então, aqui eu coloquei os modelos de licenciamento do estoque. O primeiro deles que já existe há algum tempo, que vocês já conhecem, que são os planos individuais. Então, você pode licenciar ali uma quantidade mensal, né, que tem a opção de 10 ativos, de 40 ativos ou de 750, tá? E dentro desse plano está incluso o quê? Fotografia, vetor, 3D, ilustração, modelos e áudios, tá? Isso é o que já existe há algum tempo, que vocês já conhecem. Outra opção são os pacotes de créditos, né? Então, enquanto nos planos individuais a gente licencia ativos da licença padrão, existem ativos que são da licença estendida, né? Então, esses ativos da licença estendida, eu preciso licenciar via pacote de crédito. Então, por exemplo, vídeos ou ativos premium, eu preciso ter um pacote de crédito para licenciar. Tá? E daí a quantidade de créditos varia para cada ativo. Então, por exemplo, vídeo em HD tem um valor, vídeo em 4K tem outro valor, uma imagem padrão tem outro valor, uma imagem premium tem outra, enfim, varia um pouquinho. E a novidade, né, é a Creative Cloud Pro, onde você já vem com licenciamento de ativos padrão de quantidade ilimitada, tá? Então você pode licenciar tudo que é padrão, com exceção de áudios, né? Áudios ainda não estão disponíveis, mas você pode licenciar fotos, vetores, 3D, ilustrações e modelos. E quantos você quiser durante o dia. Isso é muito bacana, né? Então, essa é uma vantagem, é uma oportunidade que é realmente muito rica, tá? Então, hoje,
o Adobe Stock tem um total, né, de mais de 260 milhões de itens, né? Dentre esses 260 milhões de itens, 230 milhões na categoria padrão, ou seja, realmente a gama de informação que vocês podem fazer o download é muito grande, tem bastante coisa legal para licenciar. Essas licenças, elas são de fácil gerenciamento, né? Então, a Adobe possui lá o Admin Console, onde você pode atribuir, né, essas licenças. O estoque tem a pesquisa avançada, né, com o Adobe Sensei, que eu já mostro até um pouquinho para vocês. E o que é muito bacana, né? O que é essa promoção de lançamento? Para quem é Teams, né? Para quem tem licenciamento VIP, equipes, você pode, no momento da renovação, migrar a sua Creative Cloud normal para a Pro, pagando o custo da normal, né? Então, o primeiro ano você paga o valor da normal. E daí, na renovação no ano seguinte, aí sim você tem esse ajuste, né, de preço para Creative Cloud Pro. Ah, mas Erika, e se eu não quiser, né? Ah, e se de repente na renovação eu ver que o investimento não vai ficar mais pesado para mim, eu posso voltar para normal? Pode tranquilamente, tá? Você pode voltar para normal. Então, uma oportunidade muito bacana para quem ainda não conhece o estoque, né? Porque daí você tem tudo isso integrado, tudo isso junto, né, num lugar só. Então, traz realmente uma gama de possibilidades bastante interessante. Então, aqui eu trouxe um pouco das vantagens, né, da Creative Cloud Pro, né? Então, para os seus projetos criativos, né? Para qualquer assunto, né? Seja uma campanha de marketing, seja ali para algum website, né? Para qualquer tipo de anúncio, conteúdos impressos, né? Claro, existem as suas regrinhas, né, de utilização. Aí tem a questão das apresentações. Então, por exemplo, vocês estão vendo que nesse meu PowerPoint eu tenho diversas imagens do estoque, né? Por exemplo, tenho aqui na sequência essa imagem, que é do estoque, e a Creative Cloud tem um plugin dentro, né, do PowerPoint para eu poder localizar e comunicar com as minhas bibliotecas. E o que é muito interessante? O usuário, ele não vai mais precisar ficar fazendo teste com imagem em baixa resolução e com marca d'água, né? Ele já pode licenciar tudo que ele for testar, né, de uma maneira bem prática e não ter que fazer todo esse retrabalho. Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui um pouquinho do estoque para vocês. Né? Então, aqui eu estou na interface do Adobe Stock. Então, aqui quando você quer procurar alguma coisa, eu vou dar um Enter aqui no tudo, só para vocês verem que realmente a quantidade de ativos que o Adobe Stock tem hoje é muito grande. Tá? Então, eu dei um Enter aqui em tudo, só para ele carregar. Então, olha só, são 263 milhões de itens em tudo. Né? Vídeo, áudio, imagem, tudo. Aí eu tenho alguns filtros, né? Então, quando eu quero buscar alguma coisa, eu posso buscar aqui pelo tipo de conteúdo que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu quero procurar são conteúdos de assinatura, tá? Então, conteúdo de assinatura, né, que é o que está presente na Creative Cloud Pro. Vou selecionar aqui e filtrar também para imagens, né? Porque a gente não tem áudios na Creative Cloud Pro. Legal. Então, dentro de imagens é o primeiro filtro. Aí eu posso filtrar se eu quero fotos, ilustrações ou vetores. Vou restringir minha busca aqui para fotos, tá? Ok, vou minimizar aqui esse filtro, vou minimizar aqui o tipo de licenciamento. Tem um filtro bacana que é o conteúdo não descoberto, ou seja, eu posso filtrar por informações que nunca foram utilizadas por ninguém. Tenho a orientação. Então, se você está fazendo um conteúdo para stories, por exemplo, você já procura aqui por vertical, então a sua busca já fica mais direcionada. A gente tem um filtro aqui que é fantástico, que é o filtro de imagens com espaço para texto, ou seja, ele vai trazer informações onde eu tenho aqui, né, algum espaço para texto. Então, isso facilita bastante, né, a minha criação de conteúdo. Isso é muito bacana porque isso aqui não foi uma informação inserida pelos colaboradores, é a inteligência do Adobe Stock que está, né, já fazendo esse filtro. Deixa eu tirar aqui o imagens para espaço para texto. Aí a gente tem um outro filtro de profundidade de campo, ou seja, o Adobe Stock está analisando o EXIF das fotografias, né, as informações dessas fotografias. Ou seja,
eu tenho uma foto com fundo desfocado. O que eu preciso para ter uma foto com fundo desfocado? Eu preciso ter uma distância focal um pouquinho maior e uma abertura grande, né? Isso que distancia, que faz ali o fundo desfocado. Então, ele vai trazendo aqui essas informações, vai buscando isso na fotografia, tá? Aí aqui embaixo eu tenho as cores, então eu posso ter fotos mais saturadas, mais vivas, né? Então a inteligência artificial também enxerga isso, e tenho fotos menos saturadas, ou seja, mais um pouquinho menos de cor, né? Deixa eu voltar aqui nas cores, deixa eu buscar alguma coisa aqui para ficar mais específico a busca. Eu vou colocar aqui flower, vai, já que está aparecendo um monte de flor mesmo, vou colocar aqui flower. Ok. Aí aqui ele está trazendo, então, fotos com o fundo desfocado, né? Porque eu estou com esse filtro aqui ativo. Deixa eu colocar de novo aqui as cores. Ok, então ele vai carregar aqui fotos com cores bem vivas. Então agora aqui a gente consegue ver esse exemplo, né? Ou fotos de flores com as cores menos saturadas. Aqui. Então, olha só que bacana, né? Inteligência artificial aqui da Adobe. Aí eu tenho outro filtro também bastante importante, que é com a questão se tem pessoas ou não. Então, aqui eu tenho uma pessoa aparecendo. Vou falar, olha, exclui pessoas, não quero foto com pessoas, quero só flores, né? E ele vai trazer só fotos, né, sem as pessoas. Aí eu tenho o uso, se é comercial ou editorial. Eu consigo ainda filtrar também pelo tamanho da minha foto. Então, se você vai fazer algo impresso, né, um banner, um outdoor, alguma coisa que precisa ter uma resolução maior, você pode especificar aqui, seja pela quantidade de megapixels, ou seja pela dimensão mesmo. Então, olha, algo com uma largura mínima de 10.000 pixels, né? Tem aqui, deixa eu tirar aqui a profundidade de campo, deixar aqui no padrão. Tem um outro filtro aqui que é bastante interessante, que é ativos isolados. Esse ativos isolados, ele é um pouquinho parecido com aquele recurso de imagem para texto. Mas qual que é a diferença? Aqui, na maioria dos casos, você vai ver imagens com fundo branco, né, ativos já recortados. Então, é um pouquinho diferente do espaço para texto, porque, por exemplo, essa foto eu não tenho espaço para texto, mas ele está com fundo branco. E o que é bacana? Eu já fiz download de algumas imagens aqui dos somente isolados, que as imagens, o JPEG, ele permite que você salve os paths, né, que a gente cria no Photoshop para poder recortar. E eu já baixei imagens que vieram com esses paths prontos, né? Claro que com fundo branco facilita bastante o meu recorte, mas se tiver com o path, fica ainda mais interessante, tá? Então, quando você está buscando algo que é para uma fusão, né, você já não perde tempo, já corre aqui para ativos isolados, que você já vai trazer esse resultado, tá? Aqui embaixo, por último, mas não menos importante, a gente tem também o filtro de cor, né? Então, isso é bacana. Eu vou fazer uma campanha para uma empresa que tem ali um logotipo mais alaranjado, né, com tom de laranja. Você pode até colar o código hexadecimal aqui do logotipo, e ele vai trazer aqui, né, imagens com esses tons. Eu poderia buscar flor laranja? Poderia, né? Mas aí ele não ia trazer informações como essa foto, né? Então aqui eu tenho o algodão não é laranja, mas a imagem no geral tem esse tom, né? Então é bem bacana eu buscar por esses tons, porque daí eu posso expandir, né, as minhas possibilidades do que simplesmente procurar aqui, né, por flor laranja. Bom, o Adobe Stock é riquíssimo, tem bastante coisa que dá para falar sobre ele. Eu vou deixar aqui uns minutinhos para ver se alguém tem alguma pergunta. Fabi, eu estou sem acesso ao chat, temos perguntas no chat? Oi, Eriquinha. Primeiro, parabéns pela apresentação, bastante conteúdo. Cada vez mais a gente se surpreende com toda a plataforma e o ecossistema da Adobe, da Creative Cloud. Parabéns. Temos sim, pessoal interagindo aqui. Tem algumas pessoas que entram como anônimo, mas tem uma pergunta interessante. Está logado como anônimo, a pessoa quer saber como é feita a administração das licenças. Tá. Eu comentei essa promoção, né? Seja só Creative Cloud, seja só Adobe Stock, seja Creative Cloud Pro,
Se você ainda não tem um VIP, o que é um VIP? É um modelo de licenciamento da Adobe, né, focado aqui para parceiros, e você tem um painel de administração chamado Adobe Admin Console. O que é interessante desse painel? Você tem alguns recursos extras, né, do que simplesmente atribuir ali uma licença para um e-mail. Né? Então, o que você pode fazer? Se você compra 5 licenças e, de repente, um colaborador seu daqui 2 meses sai da empresa, você pode atribuir a outra pessoa a qualquer momento. Né? Então, você tem um controle dessas licenças bastante interessante. Então, essa administração ela é feita de uma forma bastante dinâmica. Tá? Perfeito, Érica, ótimo. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Obrigado, Andréia, pela pergunta. Como você acabou encerrando, né, falando do Adobe Stock, eu acredito que seja sobre o estoque. Ela quer saber o seguinte: existe um limite de download por dia? Obrigado pela pergunta, Andréia. Perfeito. Nesse modelo do licenciamento da Creative Cloud Pro, você não tem o limite, tá? Então, por exemplo, no outro licenciamento, né, que é o licenciamento, deixa eu voltar aqui nessa telinha, joia. Então, no licenciamento individual, você tem um limite, né? Então, por exemplo, a gente tem um plano de 10 ativos mensal, e ele é cumulativo, né? Então, é para um período de 12 meses. Se no primeiro mês você usar só 5, no segundo mês você vai ter 15, tá? Então, nesse caso, você tem um limite aí mensal de download, tá? Tem o plano de 40 ativos mês, que também é cumulativo. Então, se no primeiro mês você usou 20 ativos, no segundo mês você vai ter 60, tá? O plano de 750 ativos mês não é cumulativo, né? Então, a gente recomenda, olha, vê certinho qual é o dia do mês do seu aniversário. Então, o aniversário desse contrato hoje é dia 27 de maio. Então, o aniversário do contrato é 27. Então, no mês seguinte, no dia 26, já vê, né, se você tem ali imagens sobrando para baixar e já procura alguma coisa que você antecipa alguma coisa, né? Porque ele não é cumulativo. Então, todo mês 750. Os pacotes de créditos, eles valem por 12 meses a partir da contratação, tá? Não interfere com o aniversário do seu contrato. Então, com esses créditos, você vai licenciar os ativos que você precisa. Então, por exemplo, eu vi ali um vídeo e eu tenho ali um pacote de 500 créditos, preciso de um vídeo que vai custar ali, exemplo, 50 créditos. Né? Então, esse vídeo vai custar ali 50 créditos, tá? Já com a Creative Cloud Pro, você não tem limite, né? Isso é muito legal. Então, hoje eu preciso baixar 100 imagens. Você baixa 100 imagens, licencia 100 imagens, tá? Então, de uma forma bem flexível, sem limite. Isso que é muito bacana. Ou seja, é um recurso da Adobe, a Adobe está proporcionando aos usuários realmente não ter limite para criar, né? Então, isso é mágico. Nossa, a gente que ver o custo que é, né, de realmente você produzir alguma imagem, produzir algum conteúdo. Claro, os fotógrafos são fundamentais. Eu falo isso porque eu sou fotógrafa e eu também uso o banco, né? Então eu tive um caso de uma modelo uma vez que queria fazer uma foto com fundo noturno de uma cidade, assim, com as luzes de prédios e tudo mais. Mas a gente não tinha como fazer aquela foto, porque eu morava no interior, tinha 2 prédios na cidade, e ela também não tinha disponibilidade, só tinha durante o dia. Então, a melhor saída naquele momento foi o banco de imagens, né, para justamente fazer uma fusão. E assim como diversos outros produtos, que acaba sendo mais prático. Mas a Creative Cloud Pro, ela vem justamente com essa possibilidade de você, para quem faz a pós-produção, para quem faz, né, as criações, as fusões, você não ter bloqueios, né? Então, não ter que fazer retrabalho, né? Recriar ali algo que você fez com a versão em baixa resolução, com marca d'água, você já pode fazer direto com o arquivo, né? E sem precisar, né, refazer depois quando for aprovado, tá? Excelente, Érica, muito bom, perfeito. A gente chegou aqui no nosso horário, mas tem mais uma pergunta, porque quando a gente vai apresentar qualquer tipo de solução, qualquer tipo de ferramenta ou solução dos nossos parceiros, né, a questão de licenciamento sempre gera dúvida. Tem mais uma pergunta, a pessoa não se identificou, né, se logou como anônimo, mas é interessante aqui para a gente encerrar. Está dizendo o seguinte, né, você falou que a CCT Pro é a licença padrão. Vi que também existe a estendida. Qual a diferença da licença padrão para a licença estendida? Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. A pessoa não se identificou, mas acho que vale a pena a gente detalhar aqui, Érica.
Legal, não, perfeito, excelente pergunta mesmo. O Adobe Stock tem essas duas principais maneiras de licenciamento, né? Uma licença padrão e uma licença estendida. Esse tipo de licenciamento, ele se refere a como você vai usar esse ativo, tá? Então, por exemplo, essa foto, que é uma ilustração, né? Porque tem ali uma pessoa com uma fusão ali, né? Do cérebro, das luzinhas. Essa foto eu estou utilizando aqui para uma apresentação. Tá? Então, a forma como eu licenciei essa foto foi justamente uma licença padrão. Por quê? Porque eu não estou vinculando ela a algo publicitário. Tá? Vou usar um exemplo que eu gosto bastante de usar, que fica muito claro. Vamos supor que você é uma fábrica de suco de laranja. Né? Você vende ali as caixinhas de suco de laranja. Você vai licenciar uma foto de uma laranja para estampar a sua caixinha. Né? Então, você está atribuindo àquela foto aquele produto. Ou seja, a foto ela tem um impacto no desejo do consumidor de comprar o seu suco de laranja. Então, nesse caso, como você está atrelando a foto ao seu produto, né, ao suco, né, o produto que você vende, você precisa de uma licença estendida, tá? Porque tem um fim publicitário, tem um fim ali, né, justamente, você está atrelando, né, a venda de alguma coisa. Ou, por exemplo, você vai pegar ali uma foto, vai colocar numa caneca e vai vender a caneca, né? É um fim, né, público, você está vendendo aquele produto, tá? Agora, imagina que essa fábrica de suco de laranja vai usar essa mesma foto da laranja para colocar no seu Instagram os benefícios da vitamina C. Né? Não está falando do produto, a gente sabe que é um perfil que vende suco de laranja, mas naquele post não está falando do suco, está falando dos benefícios da vitamina C. Né? Não está atrelando ao produto. Então, nesse caso, pode ser uma assinatura padrão, tá? Pode ser o uso padrão. Né? Então, é basicamente essa a diferença. Tá? Então, eu vou usar o desenho ali, um vetor para vender caneca. Então, eu estou vendendo a caneca. A pessoa vai comprar a caneca por causa do desenho. Então, precisa ser estendida. Tá? Os vídeos, eles são exclusivamente via licença estendida. Tá? Então, o que tem na Creative Cloud Pro? Fotografias, vetores, deixa eu até colocar aqui para vocês visualizarem. Então, são fotos, vetores, ilustrações, os modelos, que são os templates, elementos 3D, que a gente tem objetos, tem textura, tem luzes. Esses são os elementos, tá? Áudio não entra na Creative Cloud Pro. Se alguém tiver alguma dúvida, né, se alguém quiser saber um pouco mais, existem algumas regrinhas para Creative Cloud Pro, tá? Então, por exemplo, é exclusivo para comercial e governo, tem um número mínimo de licenças que precisa adquirir, que são 5, tá? Então, não dá para comprar uma licença, né? Se você tem 20 licenças e quer migrar, precisa ser todas as licenças, né? Existem algumas regrinhas, mas no geral é bem simples. Então, se alguém realmente quiser mais informações, né? Não sei se a gente tem mais perguntas, mas se alguém quiser saber mais detalhes sobre isso, porque é uma oportunidade muito boa. Você tem ali 12 meses com o custo da Creative Cloud normal. Então, realmente é uma oportunidade bastante vantajosa, bastante interessante. Tá? Tem mais alguma pergunta, Fabi? Não, Érica, perfeito, excelente esclarecimento em relação ao licenciamento, ótimo. Com isso, Érica, a gente se despede aqui do pessoal. Eu queria, mais uma vez, primeiro te parabenizar pela apresentação, excelente, como sempre, e agradecer a todos os clientes que ficaram com a gente aqui até o final. Muito obrigado, pessoal. Em nome da Abra Software, eu queria agradecer a todos. Lembrando que essa gravação fica disponível para vocês consultarem no mesmo link em até 24 horas. E é isso, né? Obrigado, Érica. Um excelente dia para você, pessoal. Excelente restante de dia. Agradeço mais uma vez e espero revê-los em breve. Érica, passo aqui a palavra para você encerrar com suas considerações finais aqui. Obrigada, Fabi. Bom, agradeço a presença de vocês, sei o quanto é corrido, o quanto é difícil tirar uma horinha, mas para quem ficou até o final, realmente muito obrigada. Para quem está assistindo a gravação, agradeço também por assistir. E fica aqui o nosso e-mail do nosso time, a gente na Abra Software tem um time de Adobe, né? Então, se alguém quiser mais informações, quero saber sobre a Creative Cloud Pro, quero migrar para a Creative Cloud Pro, entre em contato com a gente. E, claro, fica aqui também os QR Codes das nossas redes sociais, para vocês não perderem nada, né? Então, lá vocês vão ficar sabendo de todas as lives, de todos os assuntos, né,
todos os parceiros Brasoftware, né? Não só Adobe, mas diversas outras soluções também muito valiosas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.